E aí, galera, tudo bem? Eu espero que esteja tudo muito bem, né? Como o período de isolamento social está se estendendo e parece que não acaba tão já, eu resolvi dar uma mexida na decoração da sala aqui. Eu espero que você goste da decoração que eu vou usar. Eu adoro essas figuras que vão entrar aí nas próximas aulas. Mas hoje a gente está aqui para falar de um fenômeno diferente, né? Nós continuamos o estudo de cinemática e agora nós vamos começar com o movimento circular. O movimento circular uniforme, esse é o objetivo da aula de hoje. Então vamos dar uma olhadinha no fenômeno primeiro. Eu tenho aqui um objeto, né? E ele vai começar a se deslocar. Observa bem o movimento dele. Primeira coisa que a gente está observando aí, né? A trajetória que esse objeto está fazendo é uma trajetória circular. Então, por isso o nome, movimento circular. Você está observando outra coisa que está acontecendo com ele? Cada fotografia que registra a posição do objeto nessa foto estroboscópica, ela está sendo tirada no mesmo intervalo de tempo. Você está percebendo que no mesmo intervalo de tempo o objeto está se deslocando o mesmo valor de deslocamento? Está notando isso? Então, vamos olhar um pouquinho mais lá na nossa lousa estática, né? Deixa eu parar o fenômeno aqui e vamos olhar lá na nossa lousa estática para tirar algumas conclusões, né? Então, a primeira conclusão que foi fácil de tirar sobre o movimento circular uniforme. A trajetória é uma circunferência. A segunda conclusão, a conclusão dos espaços iguais. Vamos pensar aqui, ó. Se eu marcar, né, a posição daqui até aqui, ó, esse é o deslocamento. Se eu marcar daqui, ó, até aqui, que foi o mesmo intervalo de tempo, se você comparar esse ΔS aqui, ó, com esse outro ΔS aqui, ó, e com os demais, né? Todos os ΔS são o quê? Iguais. Então, isso vai fazer com que a nossa conta, né, a famosa conta da velocidade média, que é ΔS por ΔT, a velocidade média continua sendo a própria velocidade do objeto, uma vez que o deslocamento é o mesmo para o mesmo intervalo de tempo. A gente costuma dizer isso da seguinte maneira, já dissemos isso antes, a velocidade é constante. Só que a gente tem que tomar um cuidado agora com esse constante. Ela é constante escalarmente, ela é constante em módulo. Ela não é mais constante como um vetor. E você sabia, né? A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, quando a gente fala que uma grandeza vetorial é constante, a gente está dizendo que todas as características vetoriais é constante. E aqui não está acontecendo isso, gente. Vamos fazer essa análise para você entender direito. Ó. Pega a posição 1. Eu vou desenhar aqui, né, o vetor velocidade para você. Ó. O vetor velocidade, ele tem direção, né, tangente à trajetória e sentido do movimento. Esse é o vetor velocidade nesse momento. Vamos pegar em um outro momento esse vetor velocidade. A direção dele é tangente à trajetória e o sentido dele é o sentido do movimento. Se você comparar, vamos chamar aqui, ó, de vetor 1 e aqui, ó, de vetor 2. Será que esses dois vetores são iguais? Para dizer que dois vetores são iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, observa, a velocidade não é constante. É o módulo da velocidade que é constante. Pensa bem nisso, tá? Muitos vestibulares vão pegar esses conceitos, né, e perguntar para você dessa maneira, perguntando sobre o vetor velocidade. Será que o vetor velocidade é constante?
Não. Quem é constante é o módulo da velocidade. Então, olha como eu vou dizer isso para você de uma forma assim, bem explícita, bem clara. A velocidade vetorial, eu pego o módulo dela, aí sim é constante. Tá claro? Porque a direção e o sentido estão mudando. Agora veja bem, existe uma maneira da gente analisar esses fenômenos de movimento circular trocando as grandezas que a gente costumeiramente usa. Ao invés de usar o deslocamento como um espaço linear, a gente pode fazer uma troca aqui que é muito, muito, muito vantajosa. Eu vou fazer assim, essas figuras estão ficando poluídas, vamos fazer uma figura aqui. Ó. Eu estou com um objeto na posição 1 e aqui na posição 2. Vamos imaginar que essa posição 1 aqui, ela foi colhida no instante t0. Nesse instante, a posição do objeto era S0. E aqui, ó, essa nova posição, ela foi no instante t. E a posição foi S. Como eu disse para você, a gente poderia continuar fazendo as contas tradicionais. Falar assim, ó, a variação do espaço desse objeto é o espaço final menos o espaço inicial. Tudo bem, está ótimo. O intervalo de tempo que esse objeto gastou para ir daquela posição inicial para a final é o t menos t0. Ah, a gente poderia vir aqui calcular a velocidade, ΔS por ΔT, da mesma forma que a gente fazia no movimento retilíneo. Só que aqui tem uma vantagem em fazer uma troca que é bem interessante. Eu estou marcando aqui o centro dessa circunferência e aqui eu vou puxar uma linha de referência, tá? Vou falar assim, ó, essa linha de referência, né, ela varreu aqui um determinado ângulo quando o objeto se deslocou. Esse ângulo é marcado aqui dentro, ó, é o ângulo central. A gente costumeiramente chama na física de delta φ. O que vem a ser o delta φ? A gente cria um referencial angular, né, com coordenadas angulares. Aqui, ó, eu chamo de posição angular inicial e aqui eu chamo de posição angular final. O ΔΦ nada mais é do que o φ menos o φ0 e ele marca, como a gente já disse, o ângulo central descrito por esse objeto nesse movimento. Há uma vantagem muito grande em se trabalhar com ângulos em movimentos circulares, né? Quando a gente trabalha com ângulos, a gente consegue responder algumas perguntas de forma bem simples. Por exemplo, a pergunta: quantas voltas o objeto deu? Né? Por exemplo, quantas voltas ele dará? Quanto tempo demorou uma volta? Trabalhar com grandeza angular representa uma vantagem muito, muito grande nessas situações. E aí, a gente passa a definir tudo em função de ângulos. Quer ver, por exemplo? Olha só o que é velocidade angular para a física. Velocidade angular média, a gente chama de ômega. É a variação do ângulo em um determinado tempo. Eu passo não a medir em metros, eu passo a medir em radiano. Aliás, é bom que você saiba disso, né? Há uma vantagem muito grande quando a gente trabalha em física, não com a unidade grau, com a unidade radiano. Eu não sei se você lembra dos estudos que você fez, o que é um radiano. Eu vou desenhar aqui, ó. Tenho uma circunferência, venho aqui e meço um ângulo central, de tal forma que esse arco aqui, ó, esse arco
tem um comprimento R. Quem é R? É o próprio raio da circunferência. Você sabe qual é o ângulo que eu tenho aqui dentro, o ângulo central, nessas condições? Quando o comprimento do arco é R, o próprio raio da circunferência? Sabe que ângulo é esse daqui, ó? 1 radiano. Isso. 1 radiano é o ângulo central que corresponde ao comprimento do arco igual ao próprio raio. Isso. 1 radiano lá dentro corresponde a um arco de comprimento R lá fora. E aí, a gente passa a ter, né, uma forma de converter a linguagem antiga dos deslocamentos lineares para essa linguagem nova que eu estou dizendo para você, dos deslocamentos angulares. Tá? Como é que a gente faz? Qualquer grandeza linear, por exemplo, ΔS, é uma grandeza angular, ΔΦ, vezes o raio. De onde eu tiro isso? De uma simples regra de 3 trabalhando com essa unidade radiano. Mas detalhe, para essa expressão aqui, ó, ser verdade, eu tenho que trabalhar em radiano. Eu não posso trabalhar em grau. Você lembra, aliás, como é que converte, né, radiano para grau, grau para radiano? A gente usa essa relação aqui, ó. Pi radiano equivale a 180 graus. Então, se você gosta de trabalhar em grau, né, aqui é um perigo. Tem que se converter para radiano antes de começar a trabalhar. Eu posso fazer inúmeras conversões de linguagem aqui, ó. Acabei de falar que qualquer grandeza linear é a respectiva angular multiplicada pelo raio. Veja a conversão da velocidade, ó. Uma grandeza linear, a velocidade escalar, ela é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Tudo bem? Tranquilo? Qual é a vantagem da troca? Já vou dizer já. Olha só. Olha, pegue a definição da velocidade angular. Vamos pensar nessa definição com uma volta completa. Qual é o ângulo que a gente tem quando o objeto dá uma volta completa? Ah, eu sei, você pensou 360 graus, está correto. Mas em radiano, quanto é que dá? Uma volta completa corresponde a um ângulo de 2π radiano. Uma volta completa corresponde a um tempo especial desse movimento. Esse tempo a gente chama de período. Período nada mais é do que o intervalo de tempo para o objeto completar uma volta. E a gente normalmente chama, né, de tesão. Então, olha uma vantagem de trabalhar com a grandeza angular, ao invés da grandeza linear. Para eu determinar qual é a velocidade de um movimento circular uniforme, eu preciso apenas do período. Se eu souber quanto tempo demora o objeto para dar uma volta completa, eu já determinei a velocidade angular. Existe um conceito também aqui que é muito interessante. É o conceito, né, de frequência. Frequência nada mais é, né, do que o número de voltas por intervalo de tempo. O número de voltas por intervalo de tempo. Quando você divide o número de voltas pelo intervalo de tempo, você está achando a frequência do objeto. Qual é a unidade da frequência? Quando um físico escreve entre colchetes
Ele está falando da unidade de medida. A unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz. E você já deve ter ouvido falar essa unidade já algumas vezes. A abreviação é H maiúsculo, Z minúsculo. Frequência, se você está notando, né? Frequência, olha só, que é medida em Hertz, é o inverso do período. Por que é o inverso do período? Vamos perceber aqui. A frequência, quando o número de voltas é 1, como é que a gente chama o intervalo de tempo? Período. Frequência é o inverso do período. Então, a unidade Hertz, que eu estou comentando aí, ela deriva, né? Ela vem do segundo a menos 1. Hã? Segundo a menos 1? Isso. 1 sobre segundo. 1 sobre segundo é segundo a menos 1. Você achou estranho chamar de segundo a menos 1? Né? Então a gente troca, chama de Hertz. Né? Nada mais é do que tantas voltas por segundo. Nós vamos aprender bem essa linguagem, tá? Nós vamos treinar bastante isso daí. Tenho certeza que você vai dominar, né, as grandezas, na verdade, angulares. Eu queria apenas falar uma questãozinha, né, que é bem importante, né? Quando a gente fala de movimento uniforme, o que você pensa sobre a aceleração? Uma boa parte das pessoas vai dizer assim, a aceleração é zero. Cuidado, gente, cuidado. Lembra do que eu falei sobre a velocidade estar mudando? A velocidade estar mudando na direção e no sentido? Então, se a velocidade está mudando, tem aceleração sim. Vamos dar uma olhada nisso em mais detalhes? Vamos então falar da aceleração desse movimento, né? Eu tenho aqui uma circunferência e eu tenho aqui um objeto que está nessa posição. Vamos desenhar de novo a velocidade desse objeto. A velocidade é um vetor que é tangente à trajetória. Aqui assim, ó. Raspa a curva em um só ponto nesse instante aqui, ó. Essa é a velocidade. Tudo bem? Vamos desenhar o objeto em uma outra posição. Mais abaixo. Como é que seria a velocidade dele? A velocidade dele seria apontada para baixo, assim, ó. Tangente à trajetória é isso. A gente já sabe que o módulo dessa velocidade é constante, mas que você está observando muito bem, a velocidade mudou na direção e no sentido. E se ela muda, tem uma aceleração que causa isso. Qual é a aceleração? É uma aceleração que aponta para o ponto central dessa trajetória. É uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Então, tem aceleração sim. Aceleração centrípeta. Qual é o papel dessa aceleração? O papel dessa aceleração é mudar a direção e o sentido da velocidade. E ela, como o nome dela já diz, aponta sempre para esse ponto central aqui, ó. Ela sempre aponta para o centro. Então, vamos completar a figura? Dá só uma olhada aqui, ó. Quando o objeto estiver aqui, a aceleração centrípeta vai apontar, como sempre, para o centro. Qual é o papel dela? Mudar a direção e o sentido da velocidade. Ela não mexe no valor da velocidade, só na direção e no sentido. Isso quer dizer que quando o objeto estiver passando por aqui, a aceleração, né? Olha só, vou desenhar a velocidade primeiro aqui, ó. A aceleração, né, vai ser sempre perpendicular à velocidade, assim, ó, apontada para o centro. A aceleração centrípeta, sempre aqui, ó, 90 graus. Então, se você medir aqui, ó, 90 graus. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta você vai calcular pegando a velocidade, elevando ao quadrado e dividindo pelo raio. Tudo bem? Deu para entender? Para fechar, movimento circular uniforme
É um movimento que a trajetória é uma circunferência. Ele é uniforme porque o objeto percorre espaços iguais em tempos iguais. Quer dizer que o módulo da velocidade é constante. A própria velocidade é constante? Não. A velocidade muda na direção e no sentido. Quem faz essa mudança? A aceleração centrípeta. Certinho? Para continuar esse mini fechamento aqui. É muito vantagem a gente trocar as grandezas lineares pelas grandezas angulares. É muito vantagem. Pode ser que na aula de teoria você não tenha percebido isso, mas nos exercícios você vai perceber com certeza. Nós definimos aqui uma velocidade angular. O que representa a velocidade angular? A rapidez com que o ângulo central muda, certo? Ao invés de medir o deslocamento linear, estamos medindo o deslocamento angular. E aí, né, a gente vai querer, volta e meia, né, saber das grandezas lineares. Como é que a gente traduz uma grandeza linear para uma angular? Fácil. Qualquer grandeza linear, como essa daqui, o ΔS, é igual à respectiva grandeza angular multiplicada pelo raio. Observa, de novo isso, ó. Qualquer grandeza linear, aqui eu estou falando de velocidade, é a respectiva angular multiplicada pelo raio. Então, eu fico por aqui. Daqui a pouco a gente faz exercício sobre esse assunto e eu espero que ali as coisas fiquem muito claras.